Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Med Ensina podcast, o podcast do estudante. O podcast que a gente sempre vai trazer para vocês experiências de especialistas da área, estudantes da área e trazendo as atualizações possíveis que a gente puder para vocês estarem muito e bem informados sobre tudo no mundo da medicina. Hoje temos a satisfação de ter como convidado o doutor e o outro doutor. Temos vários doutores aqui hoje, só eu que não ainda. Doutor Juan e o doutor Marcos. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast, doutor. Muito obrigado por aceitar o convite e vir aqui. Muito obrigado, Arthur, pelo convite. Pra gente é um prazer estar aqui hoje, né, Vini? Com certeza, Arthur. Muito obrigado pelo convite. É uma enorme satisfação aqui aproveitar a nossa passagem aqui por Foz, por CDE e estar aqui com você, podendo contribuir. É um enorme prazer. A gente fica muito feliz de ter vocês aqui. A experiência de vocês pra gente é maravilhosa, que é estudante. E para quem não sabe, eles têm uma plataforma que se chama Mundo Revalido. Quiser comentar um pouco sobre. Bom, bacana, Arthur. Obrigado pela abertura aí. Então, o Mundo Revalida é uma plataforma de ensino focada 100% no médico formado no exterior. Então, a gente nasceu realmente focada no médico que forma fora e quer revalidar o diploma no Brasil. É a única plataforma realmente 100% focada. E a gente acompanha toda a trajetória do aluno. Desde quando ele quer prestar a prova, então a gente tem cursos focados para a primeira fase, prova objetiva, prova discursiva, até o momento que ele não aprova e ele precisa do recurso, a gente faz o recurso dele para ele aprovar, aí para a prova prática, depois o recurso. Então, assim, a gente realmente faz a trajetória inteira e a gente só larga na mão a hora que foi para entrar no CRM. É muito legal. E uma das coisas que a gente não tem como fugir aqui é falar de medicina, né? E vocês, o foco principal é esse. E o sonho de todo estudante que deve estar assistindo a gente aqui é essa parte de quebrar igual é o principal, né? Quer vir para cá, quer revalidar. E a gente quer muito obter essa experiência de vocês aqui hoje nesse podcast. Não, com certeza, bacana. Mas a princípio, queria conversar com vocês, porque assim, vocês, assim como tem a revalidação e tudo, mas a gente quer saber um pouco da história de vocês, quem são vocês, como é que decidiu fazer medicina, como é que foi esse... Um pouco do background que a gente tem, né? Você quer começar, Juan? Pode ser. Então, como o Arthur já me apresentou, eu sou o Juan. Eu sou equatoriano, formei lá no Equador. E eu sempre tinha um objetivo, né? Desde que comecei a minha faculdade, eu tinha um objetivo que era fazer minha especialidade em oftalmo. Então, sempre durante minha faculdade, eu ia para diferentes estágios fora do país. Fui para os Estados Unidos, para a Colômbia, Argentina. E uma dessas foi ir no Brasil. Eu não sabia português e tal, comecei a estudar. Aí foi quando eu conheci Marcos Vinícius, lá na oftalmo do Hospital das Clínicas, fazendo meu estágio. E durante o meu processo de estudo, eu nunca tinha a diferença de quem é brasileiro e vem estudar aqui no Paraguai ou na fronteira, ele já vem com o objetivo de fazer o revalida, né? Muito pelo contrário, o meu objetivo era outro, né? Depois que comecei a conhecer o Vini lá, a gente comecei a sentir muito interesse para essa qualidade de hospitais no Brasil. E aí que começou essa luta pelo sonho do CRM. Mas o seu, em específico, era formar na Bolívia, no Equador, quer dizer, e ficar no Equador. Na verdade, eu sou equatoriano. Toda a minha família mora lá no Equador. Então, meu objetivo era estudar, fazer uma especialidade, depois uma subespecialidade fora. Eu tinha, claro, não queria fazer lá no Equador. Eu queria fazer fora. Não sabia onde, obviamente. Tinha várias opções: Argentina, Colômbia, Estados Unidos, Espanha. Mas a ideia sempre foi fazer fora e voltar para o meu país. Mas durante o processo, né, coisas Acabou te acontecem. pegando, né? Eu não- Acabou fundando uma empresa, né, Juan? Acabei fundando uma empresa e aí. Mas e a sua família, ela te apoiava de tudo? Você ir, vou pra lá, vou em tal país, ver como é que é. Meu pai sempre me ajudou em tudo, né? Uma coisa que eu sempre falo, e quando eu pedi uma coisa para meu pai, sempre que era estudo, eu nunca falava não. Agora, se eu pedir, eu quero um computador novo, um telefone novo, aí eu falo, vou tentar arranjar e tal, o dinheiro. Mas sempre que há um motivo do estudo,
Então, Ele sempre teve apoio dele, né? exatamente. E o doutor conta um pouco Bom, também. eu, na verdade, nasci numa família de médicos, então meu pai é médico, meus 2 irmãos são médicos também. Meu pai é ortopedista, meu irmão mais velho, ele é radioterapeuta e meu irmão do meio é ortopedista também. Aí acabei que não tinha muito pra onde fugir, né? Acabei seguindo carreira também médica, fiz medicina lá na Santa Casa de São Paulo. Depois fui fazer minha residência médica na USP. Fiz minha subespecialização lá, hoje em dia sou assistente lá também e doutorando lá pela Universidade da USP, né? E aí, nesse meio do caminho, durante a minha residência médica, eu conheci o Juan, né? Foi onde Bateu o com a... nosso caminho entrelaçou. E aí a gente conheceu a Pia também, que estava num processo de validação, e a gente começou a dar um suporte para a Pia, todo o apoio, toda a estrutura que a gente tinha aqui de experiência de medicina, de provas. E aí foi onde a gente percebeu um enorme vazio. A gente via que era uma negligência muito grande dos cursos e dos ensinos médicos para o médico formado fora do Brasil. E apesar de eu não ter formado fora, como eu tinha grandes amigos, eu abracei a causa e hoje em dia a gente vive isso. Então, assim, hoje em dia, 100% do nosso dia a gente se dedica a melhorar, a realmente trazer um ensino de qualidade para o médico que é formado fora e quer voltar para o Brasil poder realizar esse sonho. Maravilha. E assim como todo mundo que tá assistindo, eu vou ter um monte de pergunta para fazer para vocês com relação à revalidação, né? Que é realmente a área de vocês. Mas essa parte aí da especialidade de vocês é muito legal. Eu nunca cheguei a ter o contato com oftalmologia nem nada, mas é uma área muito interessante, né? E até cruzou o caminho do outro que tá vindo lá do outro lado. E é engraçado, né? Fazer amizade assim, ele vindo de outro país, vocês conhecerem, fazer amizade e acabar dando certo de criar uma empresa relacionada a isso. Eu acho que assim, acho que tem vários insights aqui que é legal de tirar, tá, Arthur? Primeira coisa é assim, a visão do Juan, né? Um cara que veio de fora, nem é brasileiro que voltou, e antes dele terminar a própria graduação dele, ele já estava buscando algo diferente. Então ele fez uma dinâmica durante o congresso, assim, ó, quem quer esse kit? Aí todo mundo levantou a mão. Ele falou, então quem quer? Quem quer realmente quer? Poucas pessoas levantaram para buscar. É. E essa é uma dinâmica da vida. E é a realidade que ele fez. Então, assim, ele tinha vontade de vir fazer especialização fora do Equador. E ele veio pro Brasil. E aí ele tomou esse primeiro passo, Da cara a tapa, né? entendeu? E não é fácil você vir de outra cultura, foi se deparar lá no HC, ficou pouco tempo da primeira vez, mas aproveitou o máximo. Ele era aquele cara dedicado, aquele cara que ficou durante o meu plantão. Então, ele se destacou e fez valer. Aí ele cavou a especialização dele lá, cavou as oportunidades de ele poder voltar e ficar mais tempo lá. Então, acho que o primeiro insight aí de todo médico, de todo estudante, se você quer algo, vai buscar. Não fique E esperando. e realmente, tipo, quem vai de longe, assim, é bem... eu que sou de perto, né? Sou aqui do Paraná, não andei muito, mas tenho grandes amigos que, inclusive, vêm lá do outro lado do Brasil. Não chega a ser de outro país, né? Mas no final das contas, a gente tá indo para outro país, né? Equador, ó, a gente estava conversando com algumas estudantes que são lá do Acre. Uhum. E eu acho que vindo do Equador para São Paulo dá quantas horas, Juan? Acho que umas 10 horas, gente. 10? 10 horas. 10 Essa horas. escala. Ela falou que do Acre pra cá, ela demorava 12. Não, Não. O noivo dela, que também está fazendo medicina aqui, ela demora 12 horas do Acre, com as escalas, né? Com tudo que faz várias escalas. Mas o que eu acho que eu é fiquei verdade, perdão. O noivo que é do Acre, ele faz acho que 12 horas de avião. Depois de avião, ele tem que fazer, por exemplo, voltando, né? Ele sai daqui, faz 12 horas, incluso as escalas, até a cidade. Daí tem que andar 12 horas de carro. E depois tem que fazer não sei quantas, acho que é um pouquinho mais. Não, Pega o barco, é 2 sobe dias. É 2 dias de viagem. atravessa nadando. 2 dias de 2 dias de viagem, exatamente. Não é fácil. E não é 2 dias que você vai de carro ou de ônibus, não. É 2 dias que pega 2 aviões. Então, assim, pra você ver como realmente é uma logística complexa, né? O pessoal tá vindo buscar um sonho. E, Arthur, de verdade, foi muito boa a experiência, cara. A gente vive isso mesmo, assim. A gente não fala da boca pra fora, não. Todo dia a gente acorda cedo. Todo mundo acorda muito cedo lá na empresa. E a gente acorda muito
pensando, todo dia é brainstorm, como que a gente pode melhorar? O que que a gente traz de melhor? Aí a gente envolve estatística, a gente sempre está contratando vários estatísticos especialistas para analisar a prova, onde que a gente consegue trazer coisa diferente. Então, assim, ter esse contato com o estudante e ver que, pô, a gente está fazendo a diferença e vocês merecem, assim, eu estudei no Brasil e não vejo o mesmo perfil. O perfil do estudante aqui que se vira, o perfil do estudante que trabalha na própria faculdade, o cara tem um business, empresário, abriu um negócio. Então, assim, vocês têm um perfil ali, cara, que tem que fazer um estudo de caso, que são pessoas que são proativas e com uma visão diferente. Até vender choque, pendrive, né, velho? Se der, precisar pra continuar lá. Se alguém precisar, o link tá aqui embaixo, É o né? link do pendrive, 150 músicas da Paulo Fernandes. Mas isso aí, a força de vontade da galera que vem pra cá é muito grande. Tem gente que vem igual a gente sempre fala nos podcasts aqui, que tem gente que vem e se depara e percebe que às vezes não é isso, mas tem muita gente que vem determinado, larga a família, larga às vezes marido, esposo, filho, tudo pra vir pra cá, pra fazer e tenta fazer tudo, dá pra dar certo, né? Então, é dessa maneira mesmo. Mas eu queria saber também um pouco mais do Juan, como é que foi esse processo teu de revalidação, como é que é? Cara, é bem interessante, né? Foi bem 2018, 2017, já conheci o Vini. Foi justamente no processo que a Pia estava fazendo revalidação. Essa revalida da Pia demorou um pouquinho mais de tempo, porque foi 2 anos, teve aquela pausa e tal. Mas ela conseguiu passar de primeira. Aí ela me chamou para começar a ser o mesmo processo, né? Para começar a estudar. Na época, em 2020, que eu decidi começar a fazer medicina, eu iniciei tudo. Comecei a pensar, tenho que começar a estudar, né? Tenho que começar a dedicar. E aí foi na hora que eu comecei a me organizar, né? Comecei a estudar. Nessa época não tinha nenhum curso focado para o Revalida. Uhum. Todos eram focados na residência. Então, para mim foi um pouco mais São difícil. provas parecidas, né? São Tem muita diferença, né? muita Tem muita diferença. diferença. Então, o que realmente me chocou muito foi isso, né? Aquele problema que eu tive que correr atrás das coisas, começar a estudar. E aí chegou um momento que eu acho que é a realidade de muitas pessoas que estão assistindo. Você começa a fazer questão, começa a fazer simulados e você sente que não está indo bem. E aí vem o pensamento, fala, como que eu vou passar na prova? Nessa época já tinha uma taxa de aprovação baixa, não tanto como agora, mas tinha uma taxa de reprovação, de aprovação de 7%. Então eu falei, como que eu posso fazer parte desses 7% de aprovados, se meus simulados não estão indo bem? É. E aí você começa a duvidar da sua própria capacidade como profissional. Exatamente. Ter feito 6 anos de Chega medicina. uma hora que você fala assim, são 6 anos que eu venho estudando, mas não tenho a qualidade para passar uma prova. É. Aí chega uma hora que fica um pouco chocado, mas e além disso, muitas pessoas, porque lá no Equador é muito parecido na Bolívia, em outros países que você tem que fazer certa quantidade de tempo em zonas rurais do Equador, né? Você termina a medicina, mas para trabalhar no Equador você tem que fazer um ano de rural. É tipo uma prestação de serviço. Grátis. Você não É ganha? baixamente remunerada, né? Ah, É, tá. 3 mil, 4 Mas mil acho que, reais. mas acho que é, na verdade, uma remuneração meio padrão lá do Equador, né, Padrão, mano? Assim, não é padrão. tão ruim Dá pra viver pro que o tranquilo. E é pro médico obrigado isso. Obrigado. Se você quiser trabalhar. exercer a medicina, né? Certo. Você tem que trabalhar lá. Então, muitos meus amigos se candidataram e tal para escolher. E eu tava nessa dúvida. Falei, será que eu me coloco, né, na lista? Ou me dedico a estudar para medicina? Para a prova do CRM, né? Ou revalida. E aí a Pia me fala assim, Juan, você não vai conseguir fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Porque é puxado. Você trabalha 8, 10 horas por dia, de segunda a sexta. Trabalhando na empresa do mundo? Como é que é? Não, Trabalhava não. onde? Trabalhando Na rural. na rural. Ah, você tava trabalhando na Rural. Exatamente. Não, Ah, eu ia me candidatar. Ia tá. começar a me E candidatar. na hora que ele Entendi. decidiu, Ela... ele vai se dedicar totalmente à revalidação, ou se ia prestar, ou ele ia trabalhar um ano na rural. Que Exatamente. seria esse ano. A Pia fala assim, você não vai conseguir fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Eu falei, eu sei que não vou conseguir. Mas eu tive que tomar uma decisão, qual das duas ia começar. Aí eu fui mais pro lado do CRM, falei, vou prestar a prova do Revalida e tal, vou me dedicar.
No momento que eu tomei essa decisão, obviamente meus pais me apoiaram, porque o pai sempre vai atrás do seu Tudo sonho, pode. suporte. Mas, cara, muitos dos meus amigos falam, cara, tá fazendo tudo errado. Por que que você vai fazer isso? Então, qual que é o insight que eu quero trazer aqui? Quando você está tomando uma decisão, muitas pessoas vão te questionar, mas não quer dizer que você está tomando a decisão errada, certo? E vocês vão entender por que que eu falei isso. 2020 inteiro me dediquei para estudar para a prova da Revalida. Por quê? Porque não tinha um curso que me focasse nos temas mais prevalentes. Eu não sabia como estudar, ninguém me falava como ia ser a prova. Então, comecei a estudar. 2 meses, 3 meses, eu percebi que estava indo muito mal. Aí tive que fazer uma pausa, comecei a estudar a prova, comecei a entender a prova, comecei a investigar sobre métodos de estudo. Perdi mais ou menos 1 mês e meio, quase 2 meses, só entendendo como funcionava a prova da Revalida, como poderia aumentar meus estudos. E aí começou a melhorar. Depois de ter entendido como funcionava a prova da Revalida, depois de entender tudo isso, eu comecei a melhorar meus simulados. Comecei a ir bem, beleza. 2020 prestei a prova, saiu de novo a lista para se candidatar. E eu não tinha certeza, né? A prova do Revalida foi 6 de dezembro, a lista abriu dia 20 de dezembro, e eu tinha 7 dias para me candidatar. E eu falei, será que passei na prova? Será que não passei? Eu tinha ido bem, tinha Acertou, né? tirado 72 na objetiva, Uhum. mas precisava discursiva. E no meu ano era diferente. Tinha nota de corte tanto para objetiva para discursiva. E era mais ou menos alta, era 30 da discursiva, nota de corte. 31. E aí eu me candidatei. Falei, vou me candidatar, a prova só vai sair, o resultado só vai sair em fevereiro, vou me candidatar. Me candidatei, comecei a trabalhar em janeiro, saiu o resultado, pum, aprovado na primeira fase, direto. Aí você pode sair tranquilo. Aí eu falei, vou sair, vou sair. Só que já tava ganhando dinheiro, já tinha começado a trabalhar, e eu consegui conversar com o chefe do hospital, onde eu estava fazendo, que era um hospital super pequeno, e eles aí me deram a opção de trabalhar 24 horas, né, um plantão de 24, e me davam 3 dias de folga para eu começar a estudar. Falei, beleza. Era o hospital que eu estava fazendo, era umas 4 horas da minha casa, então eu estava morando pertinho do hospital. Só que a ideia era estudar, trabalhar, né, as 24 horas, voltar para minha casa e começar a estudar. Uhum. Mas aí começou o negócio de procrastinação. Você chega Uhum. lá, tá com sono, fica dormindo, sai com os amigos, toma uma cerveja, pra lá. Aí, o que que eu falo? Não pode procrastinar. É. Começar a morar nessa cidade super pequena, acho que uns 2.000 habitantes. Então, trabalhava 24 horas, ficava 3 dias estudando. 24 horas, 3 dias estudando para a prova prática do Revalida. Aí, fui prestar a prova prática do Revalida, saiu o resultado, pum, precisava de recursos. Não atingi a nota de corte. Só pra galera que não sabe o que que é o recurso, como é que funciona o negócio do recurso? Bom, Porque acho que isso a gente fala do recurso, mas tem gente ali que tá no primeiro semestre que não sabe como funciona o tal do recurso. acho que É verdade. É isso é importantíssimo. importante contextualizar, né, Arthur? Então, assim, como é que funciona a prova do Revalida como um edital? Então, são 2 fases, tá? Então, a primeira fase é uma prova que você precisa aprovar para ir para a segunda fase. A primeira fase ela é composta de 2 provas. Uma prova objetiva que vale 100 pontos, que são 100 testes, cada teste vale 1 ponto. E uma prova discursiva que você faz no mesmo dia, só que no período da tarde, das 3h30 às 7h30 da tarde, que vale 50 pontos, sendo que são 5 questões discursivas. Depois de 3 Pouco, né? dias, Bastante pouco. você consegue entender já. Você vê que, e grande parte das pessoas, Arthur, não se apegam à prova discursiva. Acham que só tem que estudar para a prova objetiva. Só que a nota de corte é 100, mais ou menos. 96, 99. Uhum. Imagina, ou você vai ter que gabaritar a prova objetiva, ou você vai ter que ir bem na prova discursiva, tá? E aí, depois de 3 dias, sai o gabarito. Sai esse gabarito provisório. Então, sai o gabarito lá, e aí, esse gabarito você pode fazer o recurso, que a gente chama de recursos gerais, que soma para todo mundo. Então, se a gente anula um teste, todo mundo ganha ponto. Se a gente anula uma questão, todo mundo ganha ponto. E o Mundo Revalida faz isso de maneira totalmente gratuita. Todo ano a gente faz uma live, reúne todos os especialistas e anula. Nas últimas 4 ou 5 edições, a gente tem anulado uma média de 10 a 12 pontos. A grande maioria é por, às vezes, ter uma duplicidade de uma possível Isso. resposta. Às vezes tem divergência de literatura, às vezes tem 2 respostas, às vezes
Cara, a grande maioria é a gente que fica caçando um ponto pra vocês. Pra ser bem sincero, a grande maioria dos casos, de residência médica não ia mudar nada, tá? Porque não é uma questão errada, mas tem alguma referenciazinha que fala um pouquinho diferente, a gente tá lá lutando, você entende? Sim. E como é um concurso nacional, tem todo um prestígio por trás, tem que estar muito redondinho. Então a gente consegue anular e tem anulado, tá? E a gente fala da importância disso, porque imagina uma prova que você tem que tirar 96, 100 pontos, você ganhar 10. Você já começa a prova com 10 pontos. Então isso é muito importante, isso agrega muito para a aprovação do aluno. Então a gente faz isso totalmente gratuito para ajudar. Aí depois que a gente anula as questões, isso sai um gabarito, o gabarito oficial. Então era o gabarito provisório que podia ser anulado, aí sai o gabarito oficial. Baseado nesse gabarito oficial, sai a sua nota provisória. Então, Ainda não é a nota de ainda verdade. não é a nota oficial. Se você foi aprovado com essa nota provisória, sai para comemorar e começa a focar na Maravilha. segunda fase. Se você não foi aprovado, ainda tem chance de fazer o recurso individual. Antes era o recurso geral que agregava todo mundo, agora o recurso individual, onde a gente pega a sua prova e analisa todos os itens que dá para trocar, que dá para Considera. reverter a pontuação. Você entendeu? E aí é onde a gente vira o jogo. Por exemplo, a gente está com uma estatística de mais de 85% de pessoas que entram e com recurso se aprovam. Então, pensando aqui em 4 pessoas, de 4 pessoas, 3 pessoas aprovam o recurso. Então, assim, lógico, não dá pra gente prometer nem nada, mas a gente tem um background muito forte nisso, que é pra ajudar, porque realmente o INEP corrige muito errado. Isso acontece, o INEP faz esses erros grosseiros e a gente conseguiu. Nessa última edição da prova prática, inclusive a gente encontrou o Roger, irmão da Raniele. Uhum. Você já ouviu falar, a Raniele é uma doutora. médica famosa aqui e o Roger é irmão dela. Ele prestou revalida, foi nosso aluno, e ele precisava, acho que de uns 16 pontos. A gente conseguiu 19 pontos pra ele. 19,4. Ainda comemorou com folga, né? Comemorou tranquilo. A Tainá também, uma influencer forte aqui No também Paraguai. no Paraguai. E no Ela próximo. conseguiu, acho que 12 pontos, 12 14 pontos, alguma coisa assim. Também foi nossa aluna, aprovou. Então, assim, é importante eles entenderem. Isso serve os recursos individuais, tanto para a prova discursiva quanto para a prova prática. E acho que muita gente não entende e vai entender só na hora do processo. É isso que a gente está querendo ensinar vocês que tem esses processos e vocês têm que entender Isso como é é que bom. funciona. Tá ciente desde quando vai começar, né? É Exatamente. A importantíssimo. pessoa já chega, já tem o intuito de vir pra cá, pra voltar, tem que saber como. Já né? tem que saber entender o processo, quanto tempo vai demorar. Como se É, prepara. e né? essa é uma dúvida da galera também. Quanto tempo eu preciso ficar estudando e desde quando eu tenho que começar a estudar pra me preparar para revalida? É aquele negócio, Arthur. Quando que você tem que pensar no Revalida? Hoje. A partir de hoje, você já tem que pensar e entender o processo do Revalida. Então, assim, qual que é o período ideal de estudo? É muito individual, mas se você conseguir já ter os insights logo nos primeiros anos, o que é o Revalida, como que é cobrado, isso já vai te mudar o mindset. Você vai estudar para aquele tema de maneira diferente, com um olhar clínico diferente. Claro que nos 3 primeiros anos, você não tem uma bagagem para você fazer diagnóstico, você não tem bagagem para fazer diagnóstico diferencial, saber os exames a serem solicitados, o tratamento. Mas você vai adquirindo ali aquela bagagem até lá. E aí, a partir do 4º e 5º ano, sim, você já sabe ali fazer uma semiologia bem feita, você já sabe fazer diagnóstico, sabe solicitar os exames. Aí eu acho que faz sentido você começar a se aprofundar mais na prova do Revalida e fazer, por exemplo, se puder, a oportunidade de fazer um curso, por exemplo, que vai te dar uma bagagem legal. Então, assim, eu sempre falo isso, né? O Juan é prova viva aqui, a gente sempre traz que tá mudando o mindset, tá, Arthur? Graças a Deus. Mas antigamente as pessoas esperavam formar para se preocupar com revalida. E aí não dá tempo. Tá na porta do gol ali. Sim. E eu não sei se você viu na palestra ou você tava, mas é contraintuitivo pensar que saiu no INEP de maneira oficial o documento que quanto mais vezes você presta, menor a sua chance de aprovar. E todo mundo acha que quanto mais vezes vai prestar, mais bagagem vai ter e mais Cara, vai aprovar. Cara, e eu sou uma prova viva disso, não de revalida, mas de cursinho.
Quantos anos você fez? Porque eu fiz 3 anos de 3 anos. cursinho. Então, cada ano era meu pai falando assim: não, vamos fazer, mas Aí, o próximo ano vamos. Beleza. Eu fiz a prova, prestei pra federal. Aí eu passava da primeira e não passava da segunda fase. Toda vez. Aí foi o meu pai. Todo ano, agora vai, agora vai, agora vai. Particular eu passava. Isso não tinha como, dava pra passar. Mas as federais era o que eu queria normalmente. Estudar em Curitiba ali, ficar mais próximo da minha família também não dava. Então, eu ficava tentando, ficava no primeiro ano. O primeiro ano foi o ano que eu, assim, se for parar pra pensar, porque eu tinha feito algumas provas de vestibular no final do ensino médio, durante o ensino médio, pra dar um atestado, né? Pra aprender a virar o tal do proveiro. Uhum. Aí no primeiro ano, foi a minha melhor nota. Porque eu fui estudar num cursinho muito renomado em Curitiba, que meu pai desembolsou muito, com muita dor no coração, mas desembolsou pra mim pra estudar Qual lá. cursinho? O positivo. Positivo. Positivo, paixão nacional. Eu nunca vou esquecer. Aquele cursinho me marcou muito, porque foi a minha primeira experiência morando sozinho e tudo. Então, mas assim, é aquele negócio, a família toda vez. Final do ano, churrasco É uma da família. pressãozinha, né, cara? Viu? E aí, passou? Não, não. Viu? Mas ano que vem vamos continuar e vamos. E todo cursinho é a mesma coisa. Mais um ano, vamos mais um ano. Pode ser que é uma corrida. Todo mundo chega no final. Talvez você não seja a lebre que vai dar o salto e chegar. Mas você pode ser a tartaruguinha que uma hora você vai chegar. Uma hora, sua hora chega. É isso que a gente sempre escutava. Então, a gente sempre tentava. Só que realmente esse fator psicológico, ele afeta muito. Porque toda vez que você vai fazendo a prova, falando, agora eu não posso errar. Essa aqui é uma prova de vestibular por ano, o Revalida até que é mais de uma. Hoje em dia são 2, mas tiveram editais que ficou 3 anos sem prova. É, e não dá pra errar. é, Aí você pensava, aí você saía já, mais ou menos, acho que. E aí, na hora que você sai da prova, a primeira coisa você já tem que dar o resultado do gabarito pro teu pai, né? Ele já tava, plim! Como é que foi a prova? Ai, pai. Então, tô cansado, vou dar uma Depois eu deitadinha, corrijo. depois a gente conversa. Mas é assim mesmo. é assim Porque mesmo. o psicológico, ele afeta muito. Não, eu fiquei impressionado. Eu tava revisando com o Vinícius isso daí, e acho que é assim, a primeira vez que você presta, tem 30% de probabilidade de você passar. E a estatística estava até, acho que 7 ou 8 vezes você prestando a prova, e caía para 0,05% de chance de probabilidade de passar. Então Mas é é que aquele brutal. negócio, Arthur, o pessoal negligencia, cara. Mas a parte emocional é o principal. E é a parte que a gente sempre dá uma estrutura. Os nossos cursos, todo mundo que faz o curso extensivo, ele tem uma mentoria ali. A gente tem um grupo de WhatsApp, que é para tirar dúvida, mas também dá esse suporte. A gente tá na pele ali, a gente vive isso, o Juan e a Pia revalidaram, e eles estão ali todo dia para ajudar. Isso muda muito, cara. Muda o jogo. E pra gente que tá precisando de um auxílio ali psicológico, tem que ter, cara. A gente às vezes acha que não precisa, que tá tudo bem, não, é só mais uma vez, é só mais uma vez. Mas aí esse fator tempo é o pior e você coloca cada vez mais pressão em cima de você E mesmo. aquele negócio que você falou, né? Às vezes você tá lá no churrasco da família, você acaba que nem quer mais ir, né, cara? Porque o familiar fica perguntando, não é por mal, mas gera um mal-estar pessoal horrível, né? Eu prestei Exato. cursinho também e eu sei qual que é, entendeu? E quando a primeira vez que eu cheguei no cursinho, tinha um cara de 5 anos lá. O cara sabia tudo, tudo. Mas isso que a gente via bastante. Isso era um pouco desanimador. Você chegar e ver que tinha um cara que já estava 6 anos lá. O professor já sabia o nome dele de cor salteado. E o cara sabia tudo, né? O cara Ele matava sabia tudo. tudo, ele sentava lá na frente e você falava, tá, mas eu também. Será que eu tenho que sentar lá na frente? Mas se ele sentar lá na frente, tá há 6 anos e eu? E agora, o que que eu faço? Aí você ia todo dia na cabine, porque era separado por cabines, todo dia você ia na cabine pra estudar e o mesmo cara tava lá. Aí você falava, e aí? Será que eu. Mas eu vou estar repetindo a história do cara? O que que eu tenho que É fazer? bastante complicado, né? Você fica Mas com é aquele aquele medo. negócio, né? É o que a gente tá falando agora, né, Arthur? Cara, eu chegava em casa, eu falei, pai, não tem chance nenhuma. O cara já tá há 5 anos, o cara tá muito na minha frente. O cara sabe tudo. O professor dá qualquer questão, ele sabe. E eu não sou um cara muito inteligente, não sou um cara nada diferente, entendeu? Só que o meu pai é um cara muito. Ele é um cara muito. Era rigoroso e tal, mas é um cara muito bom de cabeça. Não sei se você assistiu minha palestra lá, mas eu falei muito de resiliência. Uhum. E, cara, hoje em dia ninguém tem resiliência, cara. Ninguém tá tomando. Você toma um chute, você quer ir embora.
Mas, nego, a vida é tomar tapa na cara. A vida é difícil. Se você quer pedir pra sair, você vai embora. Mas se você quer galgar coisa difícil, você tem que estar aberto pra tomar tapa na cara e levantar. Dar a cara a tapa de novo. E assim, meu pai falou: filho, fica tranquilo, cara. O que é seu tá guardado, não desanima, vai. E ele falava já pra mim. A gente tem uma parte religiosa também que ele falava que é tudo merecimento, né? Que não é só aquela pessoa que sabe mais que vai passar, não é só aquela pessoa que é mais dedicada, que a vida é merecimento. Tudo que você faz na vida, o universo conspira. É. Mas ele falava, ele já tocava nesse ponto da parte emocional, cara. E eu não acreditava. Porque filho não acredita muito no que acredita, o pai não. fala, né? Né? Eu não acreditava, falava, pô, pai, para, você não sabe. Na sua época não era assim. Você nunca fez cursinho? Exatamente, na sua época não era assim, hoje em dia é muito mais concorrido, mas, cara, fez total diferença na minha vida. Uhum. E hoje em dia fez diferença na época da residência e eu falo hoje para todos os nossos alunos e tem feito diferença. A gente tem várias diquinhas que a gente vai dando para trazer o mindset positivo, desde, por exemplo, assim, tem uma superstição minha que eu acho que o Juan hoje em dia até adotou e todo mundo adota, todos os nossos alunos, é que eu sempre tô de alguma coisa amarela. Situações importantes, precisa ter o amarelo, algum adereço amarelo. Então, que é a luz do conhecimento, a luz da sabedoria, é aquela hora que tá te iluminando. E pra mim isso eu levei a vida inteira, Arthur. Então, prova de vestibular, eu ia inteira amarela, camiseta amarela, calça amarela, cueca Não, amarela. o positivo era amarelo. Né? Era amarelo? Era amarela a camiseta. Aí eu ia sempre de amarelo. Aí prova de residência também. Cara, e aí na prova de residência eu não era um cara muito bom. A faculdade inteira era um dos piores. Só que eu virei o jogo. Eu estudei muito e passei em todas as residências, grande parte em primeiro local, colocado. E a galera via lá, eu de amarelo, a galera não entendia, né? Pô, o cara inteiro de amarelo, cueca amarela. Aí eles viram que uma vez eu abaixei. Isso eu sei, porque o pessoal, depois que eu passei e tal, foi comentando. Falou, cara, o cara abaixou ali pra pegar a caneta, cueca amarela. E eu uso até hoje. Então, eu tava no congresso, fui palestrar, tava de cueca amarela. Tem reunião importante, tô de cueca. E, então, assim, é esse o mindset que eu sempre falo. Você tem que ter aquele espírito que você vai vencer, vai dar certo, sabe? E é puxado a gente que faz cursinho e também que faz prova, assim, que vira proveiro. E com relação a esse tipo de coisa, é uma coisa que eu queria perguntar para vocês, porque vocês já têm essa experiência de estudo para revalidação. Por exemplo, o cara que quer começar a estudar agora e ele quer dar uma olhadinha, quer dar uma buscada para na hora que chegar perto lá da preparação final, que é mais forte com relação à revalida, como é que ele pode fazer isso? Ele estuda fazendo questão, ele Em que estuda ano? lendo livro, Depende muito do ano. depende do ano. Eu acho que assim, eu separaria em dois grupos. Aham. Grupo A e grupo B. Grupo A eu colocaria a pessoa do primeiro ao terceiro ano. Grupo B eu colocaria do quarto ao sexto ano. Não sei se você concorda. Perfeitamente. E E aí, o do A é primeiro ano? Então vamos dividir. Início da faculdade, ciclo básico. Primeiro, segundo e terceiro ano. Sim. Quarto, quinto e sexto, a partir do quarto você começa já a se aprofundar em grandes áreas. Gastro, clínica médica, você começa a entrar. Então, do primeiro ao terceiro, você tem que solidificar o seu conhecimento nas áreas básicas, mas você já tem que ter uma visão de que é a prova que você vai se enfrentar. Porque todo mundo aqui, grande parte, 99% dos médicos que vão fazer fora querem voltar. Sim. Então você tem que já saber que o seu foco é virar médico aqui, mas seu foco principal é voltar. É. Então, o que o Juan sempre fala é, você tem que ter contato com as questões. Então, os primeiros anos, talvez ter contato já com as questões. A gente está com a proposta de ajudar, porque a gente viu que no Congresso, vocês precisam de uma base ali também nos primeiros anos. Então, a gente está querendo vir com uma estrutura para os primeiros anos. Banco de questão com inteligência, banco de questão com comentários que ensinam e que realmente venham com aulas chaves, tá? A ideia não é que vocês virem especialistas nos 3 primeiros anos, mas que vocês já tenham uma visão. Sabe o que é diabetes, epidemiologia da diabetes, Sim, exato. fisiopatologia, o que vai causar. É esse tipo de linguagem mais a médica, que é o que não tem ali muito ainda no começo. E eles falta muito, principalmente fazer uma questão. Às vezes o cara tá indo pela linha certa, mas pela questão tem alguma coisinha que tá escrito ali que às vezes ele só procurou no Google qual que era a resposta da palavra e aí ele já perdeu a linha do raciocínio da questão por conta disso, né? mas sabe o que é interessante? Mesmo se, por exemplo, quem está no primeiro ano, vamos colocar um exemplo, no primeiro semestre,
ele já começa a revisar certas questões do Revalida, certas coisas assim. Vai cair uma questão, por exemplo, de pré-eclâmpsia ou diabetes gestacional. Se perguntar para ele não vai saber nada, né? Provavelmente. Vai ser uma básico sobre essa doença. A questão, ele vai gabaritar? Não vai gabaritar. Mas ele vai ler o comentário, vai entender o comentário? Provavelmente vai entender uma parte do comentário. Perfeito. Ele vai continuar fazendo questões e vê que começa a aparecer muito pré-eclâmpsia. Cai muito, começa a ver que essas questões de pré-eclâmpsia, essas questões de diabetes gestacional se repete muito. Então, durante esses 3 anos, vai ganhando esse conhecimento que mais ou menos aí vai conhecendo o seu inimigo, vai conhecendo o INEP, como que cobra dentro das provas do Revalida. Quando ele já vai para quando vai para terceiro, quarto, quarto, quinto ano, o professor da ginecologia, ele vai falar assim: gente, hoje a gente vai ver pré-eclâmpsia. Aí ele vai falar: cara, essa questão cai muito no Revalida. Essa questão eu não posso mexer no telefone, essa questão eu não posso fugir dessa Liga um aula. alerta, né? Liga totalmente, ele já fica esperto, fica um especialista na prova. É. Não, e é o que o Juan falou. Você vai ler o comentário ali, você não vai absorver 100%. Mas se você absorveu 10, próxima vez que você lê, você vai absorver mais 10. Mais 10. E aí você vai chegar no dia ali que o professor for dar aula, cara, você tá batendo de frente com o professor. E ali você vai lapidar o seu conhecimento, você entendeu? É diferente quando o professor chega para dar uma aula que você nunca ouviu falar. Um É. tema que você já ouviu falar em algum momento da sua vida, isso aí desperta um interesse diferente, desperta uma facilidade de absorção diferente. Quando você. Tem gente que tem contato com a matéria, por exemplo, na faculdade mesmo, tem gente que tem contato com a matéria no dia da prova. Descobre ali, O né? cara sai da prova falando assim, velho, eu aprendi tanto, você não faz ideia. Eu nunca. O que parece até que eu tinha escutado ele falar alguma coisa, mas a hora que eu saí aqui, parece que ele falou alguma coisa parecida com o que tinha na prova. Mas uma coisa que é importantíssima é fazer 1% todos os dias. Em 100 dias, em menos de um ano, você já tem 100%. E por isso que eu falo, para estudar, por exemplo, Juan, eu não tenho tempo. Muitas pessoas me procuraram lá no nosso stand do congresso, falaram assim, Juan, mas eu não tenho tempo. Eu falei, beleza, por que você não tem tempo? E eu acho que muitas pessoas que estão assistindo agora vão se sentir identificados. Eles me falaram, e assim, eu já entendi muito bem como funciona aqui, que mais ou menos assim, do primeiro ao terceiro ano é mais tranquilo. Quarto ano começa a ficar um pouco mais puxado. Eles falam que o quinto é o ano mais pesado. Sexto, já que é internato, fica horrível. Eles trabalham 12 horas por dia e tal. Eu falei, beleza, 12 horas por dia, aparentemente você não teria tempo pra nada. Aí eu perguntava duas coisas pra ele. Você almoça? Fala assim, tem 1 hora de almoço. Perfeito. Você tem janta? Ah, sim, quando chegou em casa, toma banho, come alguma coisa. Perfeito. Durante meia hora, durante o seu almoço e meia hora da janta, você vai ficar comendo enquanto assiste a aula. Aí você já, durante o dia, matou 2 aulas. Perfeito. Durante o internato, você conseguiu responder seu WhatsApp? Ah, sim, doutor, eu fico no WhatsApp e tal. Beleza. Não vai ficar no WhatsApp, você vai fazer uma questão por hora. Todos os dias. São 12 horas que trabalha, você só vai tirar quanto tempo? 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos Sim. fazendo uma questão? É o intervalo de um paciente e o outro. Exatamente. E aí, se você parar pra ver, você já fez 12 questões por dia. Ah, mas vou conseguir passar no Revalida. 12 questões por dia, perfeito. Se você aumentar para 2 questões por hora, você já tem 24, quase 25 questões por dia. Durante a semana, você já tem 125 questões durante a semana. Uhum. Aí, se você já vai aumentando, juntando o mês inteiro, já fez 500 questões. E se você parar para durante um ano que você faz 500 questões, você já fez quase mais de 6.000 questões durante um ano. Muita É coisa. como muita você coisa. olha as coisas. Entendeu? Os pequenos detalhes, se você pega assim, tem um pequeno momento aqui. Esse pequeno momento, esforço diário de pequenos momentos, um Exatamente. grande fruto. E aí a galera não quer isso. A galera quer fazer o curso ali de 1, 2 meses e aprovar no Revalida. Ele quer assistir umas 3 aulas, você fala assim, cai isso. Beleza? Exatamente. Pode fazer tua Não, prova. é até óbvio, entendeu? Por que eu, que estudei um ano, não vou passar e a pessoa que estudou 2 meses ele acha que vai passar? Entendeu? Se eu me forcei durante um ano estudando para a prova do Revalida e outra pessoa estudou 2 meses, um mês, dias antes para a prova, por que o esforço dele vai valer mais que o meu?
É isso, basicamente é isso. É metas diárias curtas, pequenas, porque se eu te falava para agora, e eu ia falar para todo mundo, se eu te falava que vocês têm que fazer 6.000 questões durante seu ano de internato e assistir 200 aulas, cara, a pessoa dá risada na minha cara e vai sair, "Cara, não vou conseguir nunca." Agora, se eu falo, tu conseguiu fazer uma questão, 2 questões por hora durante o internato? Fala, claro, doutor, consigo tranquilo. E durante o almoço ou janta, tu conseguiu assistir 30 minutos de aula? Tranquilo, doutor. Beleza, já tá tuas 6.000 questões, tuas 200 aulas tranquilo. Sim. É uma coisa de mentalidade mesmo, né? É Por o exemplo, mindset. o que que você falaria hoje, vocês dois, sendo numa plataforma de revalidação, para um cara que é do primeiro ano, chega para vocês e fala assim: eu quero começar a me preparar agora. O que que você vai falar para ele? O que que você tem que fazer de primeiro passo? O que que você tem que. Você tem que pensar no que é a tua cabeça primeiro, é tratar isso, é aprender a estudar, que também tem isso, né? Que é um Claro. negócio. Tem diversos tipos de método de estudo. Tem gente que dá certo com um. E tem gente que é, sei lá, Pomodoro. Tem gente que é mais, assim, estudativo. O cara tem que pegar a questão e desmiuçar a questão para poder pegar. O que que você falaria para um cara desse? Aprender a estudar primeiro, né? Cara, É um bom começo. É um bom começo. Acho que você tem que entender ali a metodologia. Mas, assim, eu acho que o primeiro passo é você entender o Revalida. Então, entender ali como que funciona as provas, como é que tem o passo a passo. Acho que isso é fundamental, você entender como funciona o Revalida. E tentar sempre fazer uns vínculos, né? Então, começar a matar questõezinhas, entender ali a importância de cada coisa. Eu acho que quem tá no primeiro ano é isso daí. Ter um primeiro contato com as questões, com as provas. Se puder ter acesso a algumas aulas mais conceituais que, pô, todo mundo sabe aqui que as provas de faculdade, ninguém fica estudando o ano inteiro, né, cara? Que todo mundo que fez faculdade aqui sabe que Sendo se você sincero, estudar exatamente. 2 dias antes da prova, dá pra passar. dá. Entendeu? E com nota boa. E dos outros dias? Então, cara, pô, você tá no primeiro ano, mas, pô, você já sabe quais são as doenças mais prevalentes no Brasil: diabetes, hipertensão. Porra, cara, estuda um pouquinho diferente, sai um pouquinho fora da caixinha. É. Dá uma olhada ali, diabetes, hipertensão cai todo ano, cara. Cai demais. Então entenda um pouco, não precisa ser o expert. Não vai ler ali o guideline, a última guideline da Sociedade Brasileira de Endocrinologia. Mas, cara, entendeu? Dá um passo à frente. E é isso que a gente quer trazer, né, Juan? A gente quer trazer esse Exatamente. insight pro acadêmico, pro primeiro, segundo, terceiro ano, também ter esse um a mais ali que vai fortalecer ali a carreira dele. E, por exemplo, retomando aí, como que eu dividiria aí para um cara que tá primeiro, segundo, terceiro ano, tá? Como que eu pegaria? Como eu te falei, um grupo, vou falar, primeiro, segundo e terceiro ano, o que que eles têm que fazer? Continuar estudando medicina, né, porque ele tem que virar médico, e acompanhando, não estudando ainda para o Revalida, mas conhecendo o Revalida, fazendo uma que outra questão, como o Vinícius falou, assistir uma aula mais curta. Para quê? Você não vai, como você mesmo falou, você ainda não tem método, você não sabe, ainda você não se conhece, você ainda não sabe quais são os seus métodos de estudo, certo? Então, o foco especial é conhecer o Revalida, entender como funciona a prova e continuar estudando medicina na tua faculdade. Para quem já está o quarto, quinto e sexto ano, mudar a cabeça, começar a pensar no Revalida e começar você já conhece o seu método de estudo, Pomodoro, tem vários métodos e começar a focar. Já quem prestou a prova do Revalida, quem já finalizou medicina, já formou e tem interesse em prestar a prova do Revalida, provavelmente tem um pouco mais de tempo e Mais tempo conseguir se livre. dedicar um pouquinho mais focado 100% na prova do Revalida. Mas uma coisa está clara, o momento de começar a estudar é a partir de hoje. Uma dúvida também que surge bastante, que foi quando eu falei que ia gravar com vocês, meus amigos vieram me perguntar. Falaram assim, com relação ao. Depois que eu terminei o Revalida, passei no Revalida, e aí? Eu arranjo emprego, tem espaço pra mim? É esse tipo de coisa. Porque uma outra coisa que eu queria até que você citasse nos comentários é porque assim, a gente aprende tudo, principalmente aqui no Paraguai, em castelhano. Uhum. E uma coisa ou outra, na hora que você vai chegar lá e vai fazer um atendimento, você vai ficar tipo, como é que é isso aqui em português? Você tá com. Tem isso ou não tem? Cara, acho que vamos colocar um exemplo. Durante toda a minha vida, meu idioma foi 100% espanhol, né? Eu gostava de idiomas, aí você fala inglês, francês, mas nunca tentei aprender português.
fui aprender português, acho que no 5º ano de medicina, mas assim, um curso que, sabe, Superficial, né? superficial. Cheguei lá no Português é Vini, difícil demais. cheguei lá, conheci o pessoal lá do HC, não entendia nada, eu tentava comunicar com o Vini, acho que a gente começava a falar mais inglês que português. Finais, né? Cara, foi difícil. E assim, comecei a estudar para a prova da Revalida e meio que aprendendo português ao mesmo tempo. Foi uma caminhada. Cara, saiu meu CRM. Quando saiu meu CRM, fui lá, Plantão caralhada veio. de plantão. Caralhada de plantão. Você tem Muita disponível coisa. bizarramente. Não é tranquilo, cara. Mercado de trabalho, assim, é aquele negócio, né? Vai ter médico que vai falar que tá saturado. Porra, cara, saturado tá pra todas as profissões, É. entendeu? O mundo tá crescendo, a população tá crescendo. E assim, pra ser super especialistas, às vezes cada vez mais tá saturado. Mas pra você que quer dar plantão, cara, porra, tá tranquilo, cara. Tem muito plantão Muito ainda, entendeu? plantão. Muito E paga plantão. bem, cara. E tem que ter coragem, né? Tem. Entendeu? Você não quer pegar plantão lá no Einstein, né, cara? Porra, você tá começando a jornada. Você vai ter que pegar um plantão onde o pessoal não quer pegar plantão. Isso é uma Entendeu? dúvida também. Você pegaria plantão. Se você sai ali formado com CRM, morre de medo de perder o CRM no começo. Você vai pegar numa cidadezinha menor ou você vai pegar na grande São Paulo, um hospital? Não, mas normalmente você pode começar, ó, lá em São Paulo tem UPA, tem evento, então você pode trabalhar de ambulância, você pode trabalhar no shopping, você pode trabalhar em UTI, semi-intensiva, você pode trabalhar qualquer coisa, Maria, tem um muito. monte. tudo. Tem evento todo tempo. Pediatra. Pessoal, O pessoal dá muito plantão de pediatria, né? exatamente. Eles pagam bem. Eles pagam, por exemplo, o pessoal que fica pensando, será que vou ganhar bem? Plantão de 12 horas em média, você está ganhando entre 1.100, 1.200 até 1.800 reais por plantão E de quando 12 horas. falta a escala, Juan? Quando fala desse cara eu gosto, né? Atualmente, assim, eu tô dedicado quase 100% na prova do Revalida, aqui no Semprez Mundo Revalida, mas vira e mexe, eles precisam plantão. E eu fico mais de backup nos hospitais, já me conhece. Então eles me ligam, plantão é às 7, já me liga às 6 e pouco, 7 da noite, fala, doutor, não temos médicos. Não temos médico para o plantão de hoje. Mas ele já sabe que eu não vou se fosse por menos de R$ 2.000. Então, quando falta médico, o momento que eu faço plantão, ele já me liga sabendo esse valor, é a minha taxa. Eu tô atrás. Depende do dia, depende se está corrido ou não, vai aumentando. Já recebi uma vez R$ 2.500 por um plantão de 12 horas, nem 12 horas, né? Foram 10 horas de plantão, porque eu cheguei não tinha tempo para chegar. E o Juan não conhecia ninguém, não conhecia nada, vai Nada. enfrentando. Entendeu? É amizade também, né? E é esse negócio de vai fazer com aqui, ele é amigo de alguém, que é amigo de alguém, que é amigo de alguém, que precisa de você. Trabalha direitinho, faz as coisas direito, Exato. bem relacionado, entendeu? No começo eu ia direto, né? Ofereciam R$ 1.000, 1.200, tava aí, chegava na hora pontual e tal. Mas aí você vai conhecendo, você conhece as pessoas lá no hospital, você todo mundo vira amigo. Não, esse hospital é muito melhor, te passa o contato da pessoa. Cara, incrível o networking que você faz com os médicos. Sim. E aproveitando, eu queria trazer o que acredito que pode ser que as pessoas tenham essa dúvida, que é importante, que muitas pessoas me perguntaram no congresso. Doutor, e o preconceito? Será que os médicos brasileiros não têm preconceito com você porque você prestou a prova da Revalida? Eu falo, cara, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Vini é meu irmão. Atualmente eu tô morando no Brasil, praticamente eu vejo mais o Vini que a minha própria família. Paciente não tem preconceito também. Ixi, o paciente gosta de ser atendido por mim. Por quê? Porque eu faço atendimento como eu fazia na prova da Revalida. Eu me apresento para o médico, pergunto o nome e tal. Virou. É humano. Já virou, né? atendimento É um humanizado. atendimento humanizado. Aí eu já tive pessoas que me falam assim, nossa, doutor, eu nunca tive um atendimento desse jeito. Quais dias você tá aqui no plantão pro vir, né? Exatamente, eles te perguntam. Você fica na sexta, porque daí se eu ficar doente na quinta, eu espero um pouquinho mais. Eles que esperam. Eu chego aqui no finalzinho do seu plantão. Eles falam que, inclusive, eles vão, tem aquela médica que eles não gostam, vixe, já sabe que tá ela, vai embora. Aí uma vez fiz um atendimento super bem para um paciente, falei, eu vou chamar meus sobrinhos para vir. Cara, esse dia já eram acho que 7 sobrinhos dela, Caramba. todos para fazer atendimento. Mas o paciente não tem preconceito, o paciente quer ser tratado, quer ser bem tratado, porque ele tá doente. E o médico brasileiro não tem preconceito, pelo menos eu não. Você mostra que você tem conhecimento, porque Então, e o Juan tá falando, pô, ele tem um sotaque ainda, né, de Tem. gringo, você entendeu? Tem mais um que ver. tempo a atrás, fisionomia
pior, né? Não, e assim, pô, se ele tá falando que não tem, imagina o brasileiro que tá voltando, né? Exatamente. Você vai lá e, por exemplo, muitas pessoas me perguntavam: ah, mas você fala alguma coisa do Revalida? Cara, se me perguntavam qual é a minha faculdade, às vezes você vira amigo do colega, ou assim, conversando entre colegas, você, você estudou em qual universidade? Cara, eu falo no Equador, prestar a prova do Revalida. E até já fui elogiado por isso. Fala, caralho, sério mesmo? Não tem Uma prova vergonha, né? dificilíssima, Não do existe, professor nem tem mesmo. por que ficar com vergonha, Pô, né? se estou dentro de 7%, Trajetória 3%. brilhante aí, entendeu? Depois de todo o esforço, ter vergonha de falar isso ainda. Eu falo, não, atualmente, inclusive, a pessoa me pergunta, Juan, você não tá vindo muito mais para o hospital? Deu uma perdidinha? Eu falo, cara, fundei minha empresa atualmente, né? Tem que É. focar na empresa. É que por exemplo, quando eu fazia cursinho, tinha muito preconceito do cara que quer vir pra cá pra estudar fora. Porque daí eles acham que a formação dali não tem qualidade, entende? Mas não sei da onde surgiu essa informação, mas em momento nenhum a gente não sofre tanto quanto. Até porque a gente tem que parar pra pensar. Eu estava conversando com um amigo meu, é engraçado, a gente vem fazer faculdade no Paraguai, a gente sai do cursinho, né, pra fazer faculdade no Paraguai, mas aí a gente continua fazendo cursinho e fazendo faculdade, porque tem que passar no revalida, não é? Exatamente, exatamente. Não, e o médico formado no Brasil não tem uma prova pra você ver se você vai estar apto, né? Porque tem faculdade pra caramba no Brasil, né? É. E você não sabe como que é a formação. No Brasil, não. Passou no Revalida, meu querido. Você ralou. Você Ele fez. ralou peito. Você presta a prova de residência, eu te garanto que entra nas melhores faculdades. Se eu botar essa mesma prova do Revalida para os médicos brasileiros, taxa de reprovação seria igual. Até mais alta. De reprovação. A gente não quer desmerecer ninguém que fez faculdade no Brasil, a gente elogia, maravilha, gente. Mas é o intuito disso aqui, desse podcast, é isso mesmo. Mostrar, por exemplo, a trajetória dele, mostrar quanto é sofrido, que não é só falar da boca pra fora, é tentativa, é erro, é muito tempo em cima disso pra conseguir o tão sonhado CRM que quis ficar aqui, né? Cara, atualmente estou aqui na boa, conversando, falando para falando para todos os alunos, para a pessoa que me procura, com um cronograma. Bicho, já chorei durante esse ano de estudo, chorei. Eu sou uma pessoa que, assim, não chora muito. Você não tem muita cara de quem chora, não. Então, eu não choro quase nada. É. Mas, bicho, já chorei, estressei, fiquei dias pensando, putz, será que eu vou passar na prova? Cara, emocional no chão, mas cada dia eu me levantava e falava assim, não, cara, tenho que conseguir o objetivo. E uma coisa importantíssima que você tem que fazer quando você vai prestar a prova da Revalida é colocar uma meta. Qual que era a minha meta? Eu falei, cara, meu pai já me bancou 20 e poucos anos da minha vida. Eu tenho que virar o jogo, eu tenho que ajudar ele, tenho que dar uma aliviada, tenho que dar uma forma de agradecimento. E eu falei, dois metas coloquei na minha vida. Falei, o dia que eu conseguir o CRM, eu vou pegar assim, pai, mãe, peguem um destino que eu vou pagar tudo pra vocês. E o segundo, foi, eu vou trazer meus pais aqui em São Paulo, me visitar e pagar tudo, bancar Conhecer tudo. os melhores restaurantes. Exatamente. Conhecer a empresa. Cara, marquei esse objetivo na minha cabeça e sempre que eu ficava triste durante o processo de estudo, eu lembrava disso e falava, cara, tem um foco. Então, por exemplo, se você tem um foco, seu avô, sua mãe, tem um filho que você quer dar que dar um jeito, que dar um presente, quer fazer algum agrado, foca nisso e todo momento que você se sentir abalado, todo momento que você quer procrastinar, você tem que lembrar disso, seu objetivo, o motivo por qual você está procurando CRM, cara, você vai pra frente. Vai sofrer, mas vai chegar. E tem que ter esse apoio, né? Igual você falou mesmo, por exemplo, meu pai, o bicho comemora qualquer instante, qualquer Isso é fotinha que eu legal. posto, você posta uma foto ali, pai, ele manda assim, o que você tá fazendo? Boa noite, já jantou, não sei o quê, manda a foto, vai, tudo da manhã tem prova. Que legal, muito top, não vou te atrapalhar. E ele já tá Que legal, comemorando. moleque. Legal. Posta foto, às vezes, da Liga Acadêmica lá, a Liga Acadêmica Fico posta foto. orgulhoso. Curte. Ele manda pra todo mundo. Que Ele faz o legal. meu marketing lá da minha cidade pra eu chegar e arranjar estágio com os doutores, Que bacana. mandando pros doutores, falando, meu filho foi medicina. Eu Legal. chego lá, ele já fala, esse aqui é Paraguai, ó. Lá o Paraguai chegando aí, o Paraguai. Então é bem desse jeito, eles comemoram com a gente. Esse comemora. E não é só gostoso, esse é muito bom, é um objetivo de todo mundo quer ter, dar muito apoio pra família, pro filho que possivelmente vai ter, mas é igual eu estava falando, mas essa comemoração diária deles, e você vê o brilhinho no olho, isso não tem É bom preço, velho. demais.
Cara, Aí muito na hora que legal. você fala que vai ser, que foi aprovado, pô, isso daí é assim, é fenomenal, viu, Arthur? Não, e agora que você falou do seu pai, meu pai também é médico, é oftalmologista, e, cara, muito pelo contrário, meu pai nunca me comemorava as coisas, né? Por exemplo, mas na frente de mim ele nunca comemorava. Depois eu fiquei sabendo que ele, putz, até chorava quando falava de mim, mas ele sempre procurava que eu faça mais. Então, quando eu passei na prova do Revalida, a primeira fase, eu falei, beleza. Não, quando eu me formei de médico, quando eu entrei na faculdade de medicina lá no Equador, eu falei, top, você tem 6 anos ainda. Uhum. Tomara que você não desista no caminho. E se desistir também, tudo bem. Você procura outra coisa que você gosta. Nunca me obrigo a nada. Falei, beleza. Finalizei. Falei, pá, aqui, finalizei. E ela falou, top, finalizou medicina, mas tem que fazer especialidade ainda e tal. Só um beleza, beleza, É, parabéns. beleza. Mas ele sempre falava muito bem de mim para os tios quando eu não tava. Ele não queria que eu nunca fique na zona de conforto. E Sim. eu falava, cara, puto, meu pai não tá orgulhoso de mim ainda. Aí eu falei, pai, eu quero vou fazer o prova do Revalida e tal, lá no Brasil. Eu falei, top, vai lá, faz. Aí, pai, putz, acho que no meu ano eram 7.000 pessoas que prestaram, 800 passaram para a segunda fase. Aí, não lembro bem os números, né? Pode ser que esteja falando completamente errado, mas foi baixo para a segunda fase. Falei, pai, passei na segunda fase, na primeira fase, que só teve X% de taxa de aprovação baixíssima e tal. Falei, top, bacana, tem segunda fase ainda, foca aí no estudo. Mas ele lá no Equador, putz, comemorava, falava de mim, até chorava com meus tios da emoção. E eu falava, cara, meu pai não tá orgulhoso, putz. Aí, cara, comecei a estudar, 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 estudar. Aí, pum, passei na segunda fase. Pai, passei na segunda fase, tem um CRM. Pô, top. Bacana. Tem que fazer especialidade agora. Aí, caralho, ficava. Pô, mas pai, 7% de aprovado, 6 e pouco. Era taxa aprovada. Cara, que legal, que bom. Estudou bastante, se esforçou. Aí, cara, me senti super mal. Não super mal, mas sempre senti essa Ficando vontade de, esperando, de né? procurar mais. Uhum. Aí foi que a gente começou a criar coisas. Eu percebi todas as dores que eu tive durante minha preparação. Que falei, cara, é muito difícil, é muito trabalho estudar para a prova do Revalida sem um curso específico. Aí foi que eu sentei conversar com o Vini, a gente bolou o Mundo Revalida. E a gente sofreu, né? Não é tudo foi fácil, né? Na época a Arthurzão, gente não cara, dormia. nada é fácil, né? É aquilo que eu falo, na vida nada é fácil, e se você quer algo diferente, tem que lutar. Na época da época do Covid, cara, eu trabalhava 140 horas semanais. Eu tenho 2 filhos, pra quem não sabe. Então, tinha que fazer virar. Tinha que fazer as coisas virarem, dava plantão de 72 horas, e era assim a rotina. E na época do início da empresa também não era nada fácil, cara. A gente tinha muito conhecimento, mas você levantar do zero, estudar, e não é Estruturar. fácil. Mas graças a Deus, hoje em dia a gente tem mais de 150 médicos que trabalham com a gente tem uma equipe, uma estrutura de marketing, estrutura de audiovisual. Parabéns aqui para a equipe do podcast, está fenomenal. Mas a gente tem também estrutura de estúdio, tem toda uma estrutura que, cara, é luta, é batalha diária. Todo dia você querendo acordar e fazer diferença. Trabalhar com amor, né? Então a gente ama o que a gente faz. A gente ama dar aula, ama estar com contato com os alunos, ama estar fazendo, impactando, né? Eu Uhum. acho que você pode impactar na sociedade de várias formas. E uma das profissões que você mais pode impactar é sendo médico. E, Sim. e ser professor também é uma coisa que a gente sente que impacta demais. Hoje em dia eu tenho uma realização muito grande sendo professor. Às vezes até maior do que como médico, porque eu sei que eu impacto milhares de vidas. E eu sei que, pô, quando os Sonhos, né? alunos ligam pra gente comemorando, eu sempre falo isso. O Juan sabe É, também, é o momento mais feliz da nossa jornada, Arthur. Porque a gente vive, cara, a gente tem o nosso grupo de WhatsApp com os alunos. A gente não é aquele professor que não dá suporte, grava a aula e tchau. A gente não, a gente vive isso aqui. A gente tá junto com nossos alunos. A gente realmente pega na mão. Então, se tornam nossos filhos e depois se tornam nossos amigos e colegas. De profissão. E vêm gravar podcast com a gente comemora, tem um Pode Revalidar, eles vão lá gravar. E, cara, assim, a gente se emociona a cada episódio. É muito bom.
Anotada a minha presença no Pode Revalidar lá. Com Já tá mais certeza. rápido. Se for convidado, O dia que você for para São Paulo, mesmo antes de revalidar, tá mais do que convidado para contar a jornada aí. E maravilha. depois que revalidar, com certeza tem que estar lá presente. Não, já marca a Vai ser data. nosso aluno, né? Com Marca a certeza. data aí, já foca aí. É, Calcula mais ou menos quando que vai prestar a prova do Revalida, né? Quantos anos faltam para finalizar a faculdade, já foca e bota essa data e faz Já assim, ganhou uma caneta aí pra você usar no dia da prova. caneta, vai ter mês, sorte, né? mês X do ano X, eu tô aí com a galera do podcast. Foca nisso, vai Exato. dar certo. Tomara. Muito obrigado pela participação de vocês. De verdade mesmo, queria agradecer vocês terem vindo aqui, arranjar um tempinho pra gente. Eles têm que voltar pra São Paulo, pra quem não sabe ainda, eles vão pegar o avião depois lá. Acho que amanhã, né? Mas hoje tem reunião, tá Não, foi lotado. muito bom, Arthur. Obrigado demais aí pelo convite. Foi uma enorme honra estar aqui. Assim, a gente tá conseguindo aproveitar ao máximo a estada aqui, pô, várias reuniões, aulas, ligas. A gente tá tentando marcar a presença mesmo pra estar próximo. A gente não veio aqui pra turistar, a gente não conseguiu fazer nada. A gente não veio pra fazer nada. A gente tirou aí uma semana pra estar junto com vocês, pra estar pertinho. Então foi muito bom ter participado aqui do podcast, né, Juan? A gente fazia questão de tentar encaixar na nossa agenda para participar aqui e poder levar uma mensagem. Eu queria dar a última mensagem aqui, Fica à vontade. que eu sei que grande parte aqui do público são pessoas ou que querem vir fazer medicina fora, ou que já fazem. E veem as taxas de aprovação do Revalida e às vezes desanimam, né, Arthur? Mas eu queria dizer, se você se programar com antecedência, se planejar, estudar com consistência, aquela taxa ali é para quem não está se dedicando. Mano, Porque a taxa de aprovação que a gente tem na nossa empresa, mais de 80%. Então, cara, não desanima. Ó, é duro, mas tudo na vida nada vem fácil. O que é bom não é fácil. E vai dar certo para cada um de vocês. tomara. Não, Muito realmente, o que o Vinícius falou é uma realidade completa. E uma mensagem que eu preciso, se poderia falar, se a última mensagem para eles seria fazer 1% dia. E muitas pessoas falam, mas isso é difícil, como que eu consigo fazer 100 questões por dia? Faz uma questão por dia. Aí só aumenta mais uma a cada dia. Então, se você fez hoje uma, amanhã faz 2. Depois você fez 30, vai ser 31. Vai chegar uma hora que você já está 98, no dia seguinte 99, depois 100. Então, 1% que você faça a mais, uma página do livro que você estuda por dia, já vai completar Melhor do o que livro nada, inteiro. né? E o quanto antes melhor também, porque alivia Exatamente. muito mais. Mas é isso, muito obrigado, A gente gente. agradece o seu convite O aqui. Instagram dele vai estar aparecendo aqui embaixo. O nosso Instagram também, segue a gente, segue Muito ele. sucesso aí pra vocês, viu, cara? Sucesso Parabéns pra pela vocês também. iniciativa. Muito obrigado. Obrigado a todos que assistiram. E se você não sabe, o Med ensina.